a verdadeira comunhão. Nosso versículo inicial se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, Nova Versão Internacional. Fiel é Deus, que os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Maravilha! Igreja gloriosa do Senhor, povo abençoado, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Povo santo, igreja sem ruga e sem mácula, perfeitos em Cristo. Hoje eu quero falar, abençoados, de comunhão. E eu quero falar da verdadeira comunhão que já foi estabelecida pelo Senhor. Veja, a comunhão já foi feita de uma vez por todas e para sempre. E você vai entender a importância dela, você vai entender que você já vive plenamente em comunhão, a verdadeira comunhão. Né? Como nós acabamos de ler aqui no versículo inicial, onde o apóstolo Paulo fala que Deus é fiel, que chamou a igreja, o povo de Deus, à comunhão com Cristo. Esse chamado, claro, já se cumpriu, porque tudo já se cumpriu, né? A visão que nós temos em graça é que tudo já foi consumado. Não só a graça foi consumada como um instrumento de salvação, de vida eterna, né? Como a escatologia bíblica também foi consumada. Aliás, na nossa visão, o evangelho nos tempos atuais tem que ter essas duas bases. É a graça e a escatologia já consumada. Para um evangelho, para uma palavra, né, ser chamado, um estudo, ser chamado de evangelho em nossos tempos, tem que ter essas duas bases. Claro, a graça que é a cruz, né, o evangelho da graça, como Paulo disse, é a palavra da cruz. Ou seja, é uma palavra, é uma revelação que evidencia o que de fato foi feito na cruz. O Evangelho da Graça demonstra que a cruz não foi apenas um feito histórico de Jesus, né? Não é algo apenas para marcar a humanidade historicamente. Não, a graça, o Evangelho da Graça, revela tudo o que Jesus fez de fato. Quando ele disse está consumado, né? Do grego tetelestai, aquele clamor de Jesus ali, aquela afirmação, né? Está consumado. Isso tem um sentido grandioso que só o Evangelho da Graça revela. Evangelho este que foi dado ao apóstolo Paulo, né? Paulo foi o pioneiro da graça e que, pela misericórdia de Deus, através das suas epístolas, esse entendimento chegou até nós hoje. E a gente vai estudando e crescendo, né, nesse conhecimento, e o Senhor Deus vai nos permitindo alcançar grandes revelações, e uma delas é a revelação da comunhão, a verdadeira comunhão. Então nós vimos aqui Paulo escrevendo aos Coríntios, falando da comunhão com Jesus. Então, essa comunhão, ela já foi feita. Essa unidade já existe. Então, você não tem que esperar ter comunhão. Como muitas pessoas pensam, né? Que para estar em Cristo eu tenho que buscar o Espírito Santo. Quantas pessoas estão hoje, amados, buscando a presença do Espírito Santo? Que é o próprio Jesus, né? O Espírito Santo ele não é uma terceira pessoa de uma suposta trindade. Não, o Espírito Santo é Cristo. É a manifestação de Cristo em nós. Né? É a manifestação do Espírito de Cristo fora do corpo de Cristo. Entende? Então, essa manifestação se manifesta em nós também. Aí você começa a perceber a questão da comunhão. Então já vai aqui, como o pessoal costuma dizer aí em relação aos filmes, né? Já vai um spoiler aí do assunto, ou seja, um adiantamento do assunto, né? Que a comunhão com Cristo foi estabelecida porque o seu Espírito habita em nós. Percebeu, né? Claro que vamos desenvolver esse raciocínio um pouco mais, tá? Então veja, o conceito de comunhão que nós encontramos na Bíblia é a palavra grega koinonia. Essa palavra, ela aponta para o seguinte: companheirismo. Ela pode ser traduzida por isso, pode trazer esse entendimento, né? Companheirismo, participação, comunicação, ter as coisas em comum. Comunhão é tudo isso. O compartilhar as coisas uns com os outros, tudo isso é o sentido de comunhão. No caso, esse conceito de comunhão
ele estava muito presente na igreja primitiva, né, porque havia todo aquele conceito de igreja local. Aliás, é bom, né, nós explicarmos isto. Existem, basicamente, na Bíblia, dois conceitos de igreja. Né? É a igreja no sentido universal, ou seja, o sentido geral de igreja. É a igreja como um todo, é todo o corpo de Cristo, a esposa de Cristo, percebe? É a igreja. E existe o conceito de igreja local, a reunião daquelas pessoas que se reuniam nas casas uns dos outros, ali na igreja primitiva, né? Nós vemos ali a igreja que se reúne em Éfeso, a igreja de Roma, né? Então, os romanos, os efésios, os gálatas e por aí vai. Né? Então, havia aquele conceito das igrejas locais e a igreja como um todo, que é o principal conceito, aliás. Né? O principal conceito bíblico de igreja é a junção de todos os filhos de Deus de todos os tempos. Entende? Todos aqueles que foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Né? O trigo, a boa semente. Entende? A junção de todo esse povo eleito antes da criação do mundo, é o conceito geral de igreja. E como eu disse, repito, havia ali na igreja primitiva o conceito de igreja local. Em nossos tempos abençoados, curiosamente, eu acredito que existe então um terceiro conceito de igreja. Por quê? Claro, na época bíblica não havia a tecnologia que há hoje. Então, hoje, as pessoas se reúnem virtualmente. Veja, é um conceito novo, claro, né? Principalmente novo em relação aos tempos bíblicos. Né? Então, vocês podem notar que as pessoas, por exemplo, hoje, elas trabalham juntas, porém, pela internet, muitas vezes. As pessoas fazem reuniões de trabalho pela internet. As pessoas estudam pela internet. Um dos cursos que minha esposa fez, por exemplo, a pós-graduação, foi feita pela internet. Entende? Então, o que acontece? Existe hoje essa possibilidade porque a tecnologia avançou, Deus nos permitiu nascer, né, nesse tempo, né, de tecnologia avançada, e a internet, então, é uma ferramenta. Claro que ela é utilizada para muitas coisas negativas e ruins, mas como ferramenta ela pode ser usada para o bem. E assim como há reuniões online para diversos fins, também há reuniões online, como estamos fazendo agora, nesse exato momento, né? Claro, quem está ao vivo, né, está online agora reunido. Então estamos nesse conceito de igreja virtual. Vamos colocar entre aspas, né? Porque na verdade somos igreja independentemente de qualquer coisa. Todos nós somos a igreja. E agora estamos aqui unidos, fazendo uma comunhão, ainda que não seja física, mas estamos fazendo uma comunhão virtual. Né? E é interessante a gente observar isso, porque muitos nos perguntam sobre isso. Né? Muitos têm essas dúvidas, entram em contato, mandam e-mails e perguntam sobre comunhão. Poxa, irmão Cristiano, mas como é que é a comunhão em graça, então não tem reunião? Algumas pessoas, inclusive, elas tiram conclusões precipitadas do nosso raciocínio, né? E dizem que nós somos contra as reuniões físicas, no caso, porque o nosso ministério é eminentemente internetico, né? Só que, veja, nós não somos contra reuniões físicas. Já fizemos muitas reuniões físicas. No momento, por motivo de força maior, não estamos fazendo, mas pretendemos voltar a fazer. Né? Então, veja, não há nenhum tipo de negatividade, da minha visão, do meu ponto de vista pelo menos, em relação a reuniões físicas. Nós não somos contra isso. O que nós lutamos, abençoados, é contra a visão do sistema religioso. Qual é a visão do sistema? O sistema, ele supervaloriza o templo feito por mãos humanas. E a palavra diz que Deus não habita. Gente, olha, isso é uma das coisas mais claras que existem na Bíblia. A palavra diz que o Senhor Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E o que o sistema religioso então diz? Que ali naquele templo que eles construíram com mãos humanas, né, colocam uma placa denominacional, CNPJ, esse e aquilo, tem toda aquela organização, né, até estatal, inclusive, e eles dizem que aquele ambiente, aquela construção é a igreja. Veja, nós lutamos contra isso. Por quê? Porque a igreja somos nós. A igreja é o povo, não é o prédio construído. Então, nós
na verdade, não vamos à igreja, no sentido de ir a um templo. Nós somos a igreja. Perceberam? Ah, irmão Cristiano, mas isso é ser contra reuniões físicas. Não. A igreja, ela pode, e até eu diria que deve, se reunir, mas independentemente do sistema templário. Entende? Então, veja, ser contra o templismo, entre aspas, né? Me permitam esse neologismo, né? Ser contra esse templismo, mais uma vez, entre aspas, não é ser contra as pessoas se reunirem. É ser contra o que o sistema apresenta como solução. Então, eles dizem, Deus se manifesta aqui. Para você encontrar Deus, só se você vier ao nosso endereço. E, mais uma vez, eu vou dizer de novo, a palavra diz que Deus não habita em templos. Então, como é que eu posso afirmar que Deus se manifesta ali? Isso é contrário ao que o Evangelho e a palavra revelam. Perceberam o ponto? É contrário. Então, nós lutamos contra isso. Nós lutamos contra essa visão de que as pessoas são dependentes daquele espaço, que elas precisam estar submetidas a uma placa denominacional para que elas sejam igreja. Então, esse modelo templário, né, é contra ele que nós lutamos. Entende? Não é contra alguém se reunir. Eu não vejo sentido nenhum nisso, em ser contra. Ora, se a pessoa quer se reunir, desde que seja em graça, graça genuína, eu particularmente não vejo problema nenhum. Entende? E algumas pessoas, inclusive, também nos perguntam muito a respeito do sistema, quando a pessoa conhece a graça, e a orientação que nós damos, e damos mesmo, é que a pessoa abandone o sistema. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, vejam bem, não há possibilidade alguma de você ter a revelação da graça na sua mente e você viver essa graça, essa palavra, se você estiver submetido ao sistema religioso. Não há possibilidade, amado. Sabe por quê? Porque vinho novo não pode ser colocado em odre velho. Percebeu? Água e óleo, elas não se misturam naturalmente. São coisas distintas, totalmente separadas. Então, não é possível você viver em graça estando dentro do sistema religioso. Então, por isso que eu sempre digo, quando alguém me pergunta, irmão Cristiano, eu estou recebendo a graça, mas eu sou aqui da igreja tal, eu sou aqui da denominação tal, e eu já não estou me sentindo bem aqui porque eu sei que tudo que prega ali é errado, é mentira, é engano, e hoje eu conheço a graça. Amados, que conselho vocês querem que eu dê? É claro que eu vou dar o conselho da pessoa romper com o sistema, porque ela nunca vai se desenvolver em graça se ela estiver submetida ali. Porque ela vai ouvir a palavra em graça e ela já teve a convicção aberta, né, no seu coração, ou seja, o seu coração já foi aberto pelo Espírito para a graça, então ela vai estar ali no sistema só rebatendo. Isso, amados, foi experiência própria minha. E eu, mesmo conhecendo a graça, claro, não como eu conheço hoje, porque o conhecimento, graças a Deus, ele cresce, né? Mas na época, já muitos anos atrás, antes de termos ministério, eu insisti em pertencer a sistemas religiosos, porque eu queria, na minha inocência, eu achava que isso era possível, né? Pregar o que eu sabia da graça na época ali dentro. É claro que eu via essa possibilidade porque eu sempre exercia algum tipo de liderança, né? Então eu sempre estava ali à frente, por exemplo, de grupos de jovens, de adolescentes, etc., né? E eu achava que eu conseguiria influenciar toda a igreja com a visão da graça. Mas, gente, veja, isso não é possível porque eu não era o líder daquela igreja. E é claro que a liderança rebatia. E eu, teimosamente, porque o jovem, ele é assim, né? Eu era um jovem, assim, impetuoso nessa área, né? Sabe, eu sempre participei de debates, hoje não mais, porque eu amadureci, né? Mas na época do início da graça na minha vida, eu queria debater, eu discutia, não, porque é assim, porque é assado, e às vezes queria impor, inclusive, a graça. E não é assim que funciona, amados. A graça, ela é recebida por revelação. Não é debate, não é briga, veja, não adianta. Inclusive, eu quero aproveitar, abrir um parêntese e falar para você que está começando em graça, você que está empolgado, veja, isso é normal, é natural que seja assim. Você fica empolgado, quer conhecer mais e está aprendendo e fica feliz, e logo você quer transmitir para sua família, para os amigos, e às vezes você quer brigar e arruma confusão na família. Não faça isso. Eu fiz isso e não deu certo. Entende? Eu fiz porque à época ninguém me orientava sobre isso. Então eu ia naquele ímpeto, né?
Só que, como eu disse, com a maturidade, com o crescimento, é evidente que isso arrefece, né? E você entende que não é assim que funciona, não é por força nem por violência, aquela coisa toda, né? Então deixa esse conselho para você, amado. Não tente impor a graça à sua família, aos seus amigos e brigar. Isso não funciona. Viva você a graça, dê bom testemunho, isso é fundamental. Você não tem noção, gente, como o bom testemunho é fundamental para que as pessoas da sua casa, amigos, etc., alcancem a revelação da graça. Porque, antes de tudo, elas vão ver a sua conduta em graça. Percebe? Esse é um passo importante, inclusive. Mas não adianta, assim, sabe, ficar brigando e vou debater, vou fazer acontecer. Não funciona, né? Então, eu vi isso. A minha experiência pessoal foi essa. Entende? Então, nós até resolvemos partir para essa questão ministerial para que eu não estivesse mais envolvido com o sistema religioso, porque eu vi que a graça não poderia ser pregada ali nunca. A não ser que a liderança se convencesse e aí a liderança assumisse o papel de ensinar a graça. Mas não adianta uma pessoa que recebe a palavra da graça continuar no sistema. É por isso que a gente sempre aconselha, irmão, recebeu a graça, está convicto, está estudando, está aprendendo? Eu estou. Amado, então não tem jeito, você tem que romper. Agora, tem uma outra questão também, né? Quando a família faz parte, aí a pessoa tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência espiritual, para você não contrariar, não arrumar briga na família. Muitos irmãos me perguntam, irmão Cristiano, eu recebi a graça, irmão, estou tão feliz, mas a minha esposa não recebeu ainda, ou meu marido não recebeu ainda. Eu devo ir à igreja? Eu digo, deve. Claro que deve. Acompanhe. Entende? Acompanhe, mas vá aos poucos falando da graça. Diga que você está estudando algo, que a sua mente está se abrindo para algo novo de Deus. Senta com a esposa, com o marido, com o filho, de vez em quando. Vai falando, apresente conceitos, mas continue frequentando, nesse caso específico. Eu sempre aconselho isso. Para que não haja divisão de família, para que não haja marido brigando com a mulher. Isso não precisa acontecer necessariamente. Olha, até pode acontecer, não vou negar. Mas não necessariamente. Se você puder remediar no início, né? Se fazer de tolo para ganhar os tolos, né? Como Paulo fala, né? Se fazer de fraco para ganhar os fracos, né? Paulo fala. E Paulo fala, eu me fiz de judeu para ganhar os judeus, etc. Então, use mais ou menos essa estratégia de Paulo. Recebeu a graça, mas a sua esposa, ou marido, ou alguém da família, o filho, etc., não recebeu? Vá com calma. Continue frequentando o sistema, mas vai falando da graça. Ore ao Espírito de Deus, né? Ore a Deus para que haja um mover de Deus, para que abra o entendimento. E assim a coisa vai acontecendo. Tá? Cada pessoa tem a sua experiência. Uns recebem a graça assim, num estalar de dedos, outros demoram mais, outros passam anos até que haja um despertamento. Então tem que realmente ter essa sabedoria. Então, em função de tudo isso que eu falei, existem esses questionamentos. Poxa, irmão Cristiano, mas e aí, como é que eu faço? Bom, fora essa questão que eu acabei de falar, desse conflito familiar, caso você queira, no início pelo menos, evitar isso e trabalhar aos poucos a família, você se mantém. Caso contrário, eu sempre digo, rompa com o sistema. E as pessoas se sentem assim, contrariadas, porque elas leem na Bíblia algo que parece contradizer esse conselho que eu, particularmente, costumo dar. Vamos observar isso? Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Importemo-nos uns com os outros. Aliás, isso faz parte da comunhão, né? A comunhão traz isso. Mas veja, não necessariamente a comunhão física. Claro que a comunhão física, ela aproxima bastante, né? Ela acaba nos fazendo realmente nos importar uns com os outros. Mas eu já vou adentrar mais sobre essa questão de comunhão física, né? Então, importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. 25. E não deixemos de nos reunir como igreja. Perceberam? E aí muitos se apegam nisso. Segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Aqui é o dia da vinda do Senhor, né? Que realmente naquela época estava muito próximo, né? Ô, irmão Cristiano, como assim? Na época da igreja primitiva, o dia do Senhor, a vinda de Cristo, a vinda do reino de Deus estava próximo?
Sim, estava, né? Muitos pensam que a vinda do reino será em nossos tempos ou até em um futuro distante em relação aos nossos tempos. Não. A vinda do reino, a manifestação de Cristo, a segunda vinda, se consumou no ano 70 depois de Cristo. O reino já veio, Jesus já veio. Por isso eu falei no início que nós defendemos, além da graça, a visão da escatologia consumada. A palavra escatologia, entre outros significados, ela diz respeito ao estudo dos últimos tempos. E nós defendemos, então, a escatologia consumada. Não vou me aprofundar nisso hoje, que não é o assunto, mas quem quiser, na descrição do vídeo, pela gravação, tá? Você que está assistindo no YouTube pela gravação, na descrição do vídeo você vai encontrar o link, 2 links, aliás, o Minuto Escatológico e o link da escatologia consumada. Eu te convido a apreciar esses 2 links, todos os estudos que estão ali, para você entender muito bem sobre esse assunto, tá? Porque o evangelho, amados, em nossos tempos é isso, eu vou repetir, é a junção dos 2 raciocínios. A palavra da cruz, o evangelho da graça, né, com o raciocínio da escatologia consumada, tá bom? Então veja, como nós acabamos de ler, eles estavam vendo que se aproximava o dia, eles sabiam que seria muito próximo, gente, eles só não sabiam quando seria. Mas a igreja primitiva toda sabia que estava muito próximo, né? Então aqui, mas esse não é o ponto, tá? Eu já estou desvirtuando, né, do assunto, então é bom voltar para o raciocínio principal, tá? O ponto hoje não é escatologia consumada. Então, o fato é que vocês viram aqui, não deixemos de nos reunir como igreja. Muitos se apegam nisso. Ué, Cristiano, como é que você pode dar conselho para as pessoas abandonarem suas congregações se a Bíblia diz o contrário? Gente, vamos lá. Vamos raciocinar com calma. Quando eu dou um conselho para alguém romper com o sistema, a pessoa já não aguenta mais, porque ela recebeu a revelação da graça e ela está ali no sistema, por que eu dou esse conselho? Apesar de a Bíblia parecer contradizer o que eu estou aconselhando. Porque ali na congregação da lei, a pessoa não está ouvindo o evangelho. Veja, é diferente do contexto dessa igreja aqui. A igreja aqui dos hebreus que recebeu essa epístola, eles estavam em graça, irmãos. Tudo bem que havia ali ainda alguma preocupação com as obras da lei, e por isso que a carta foi escrita, inclusive, né? O motivo da carta aos hebreus foi justamente fazer aqueles irmãos judeus, hebreus, israelitas, romperem com o sistema da lei. Naturalmente, eles estavam ali, já haviam crido em Jesus, né? Mas muitos, até por serem judeus, naturalmente muitos ali viviam com aquela preocupação da lei, obras da lei, o templo e tal. Então a carta veio para dissuadi-los a romper justamente com o sistema da lei. Entende? Então esses hebreus aqui, eles já estavam rompidos com o sistema da lei. E eles estavam então aprendendo a graça. Então vocês podem notar, gente, a carta aos Hebreus é uma carta recheada de revelação da graça. É uma carta que quase do início ao fim é feito nela um paralelo da lei com a graça, de Cristo com Moisés, Antigo Pacto, Novo Pacto. Então é claro que os hebreus aqui não deveriam sair dessa igreja aqui em específico, porque ali eles estavam em graça. Se não estavam totalmente, estavam aprendendo já a graça. E a epístola é uma prova disso. Entende? Então é diferente. O conselho que é dado aqui aos hebreus no capítulo 10, né, é diferente do conselho que eu dou hoje. Porque, veja, eu não estou dizendo para alguém sair de uma congregação que está em graça. Perceberam? Quando eu aconselho alguém a sair da congregação, é porque a pessoa está fora da verdade. Então, o meu conselho não contradiz essa passagem aqui. Ou, ao contrário, né? Essa passagem, ela não contradiz, ela não é contra o conselho que eu dou para as pessoas romperem com o sistema. Porque no sistema religioso, nesse sistema templário, as pessoas estão no engano. Elas estão fora da graça. Elas não entendem a escatologia consumada. Na verdade, elas não entendem nada. Então, quando alguém recebe revelação da graça por meio da tecnologia, né, já que a internet permite, a internet dá voz para todo mundo, graças a Deus, né, apesar de ser um instrumento, como eu disse, muitas vezes usado para o mal, nós usamos para o bem, para falar da verdade de Deus, para libertar as pessoas que estão presas nesse sistema.
Então, veja, uma coisa é você estar no sistema, receber a revelação da graça e você romper com ele. É claro que você vai sair daquela congregação, porque ali não há evangelho. Outra coisa é você estar em graça e eu mandar, ou aconselhar, no caso, você sair, como é o caso aqui da carta aos Hebreus. Então, quando há esse conselho aqui, não deixemos de nos reunir como igreja, é porque eles já estavam em graça aqui, ou pelo menos no processo. Está claro isso? Então, amados, não há qualquer contradição quando eu aconselho alguém a romper com o sistema. Tá? Não há qualquer contradição em relação a isso. Porque, repito, água e óleo, né, metaforicamente, né, água e óleo não se misturam. Naturalmente, não. São elementos diferentes, totalmente diferentes. Então, graça e lei, graça e sistema religioso não se mistura. Então, tem que haver um rompimento. Perceberam, né? Então, veja, amados, o que nós defendemos é o modelo da igreja primitiva. Nós defendemos isso hoje em dia com unhas e dentes. Nós não somos contra reuniões. Nós achamos que as reuniões são saudáveis. É saudável que a pessoa se reúna desde que seja em função da doutrina da graça. Seja reunião virtual, seja reunião física. Olha, na sua cidade, no seu bairro, há pessoas em graça? Ah, irmão Cristiano, não é assim. Tem o irmão fulano, irmão cicrano. Ué, se reúnam vocês. Jesus mesmo não disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou com eles. Então não importa a quantidade, amado. Tem 2, se reúna 2. Tem 3, se reúna 3. Nós recebemos muitos e-mails de pessoas pedindo orientação sobre isso, né? Irmão Cristiano, olha, eu tenho aqui um espaço na minha casa, eu quero chamar algumas pessoas para estudarem, né? Eu quero ter o seu ministério como referência. Isso é ótimo, amado. Você pode ter aqui o nosso ministério como referência de estudo, né, de revelação e tudo mais, e apresentar para as pessoas a revelação da graça através dos nossos ensinos, tá? Eu falo isso por quê? Porque há irmãos que querem abrir as suas casas, ou um espaço que a pessoa tenha, né, convidar as pessoas para se reunirem, para estudarem. Só que a pessoa às vezes não sabe ensinar, não tem aquela aptidão. Então a pessoa pode utilizar o nosso trabalho ministerial como fundamento, não tem problema nenhum. Aliás, nós estamos aqui para isso. Perceberam? Então você tem um espaço na sua casa ou no seu trabalho, né? Eu já conversei com alguns irmãos também que fazem reuniões no seu trabalho. Eles aproveitam a hora do almoço, tem um espaço ali, o gerente ou o dono, ou sei lá quem quer que esteja à frente ali da empresa, permite, a pessoa vai lá, faz meia horinha de reunião, faz uma oração, estuda a palavra. Isso acontece, isso é maravilhoso. Amados, este é o modelo que temos que seguir. Entende? Nós não temos que nos preocupar em construir templo, colocar placa e Deus se manifesta aqui. Olha, amados, vou falar para vocês. Existe um ministério que se diz em graça, não vou citar nomes aqui, que diz que o prédio principal deles é a casa de Deus na terra. Poxa, gente, pelo amor de Deus, você diz pregar a graça e afirma algo assim? E veja, ninguém me contou, eu ouvi o líder falar. Esse líder costuma dizer, aqui a nossa igreja, que no caso é o templo deles, né, é o endereço de Deus na terra. Então, gente, não existe isso, amado. O endereço de Deus na terra não é um templo de alvenaria, de madeira, ou do que quer que seja, feito por mãos humanas. O endereço de Deus na terra somos nós. Veja, repito, apesar desse entendimento que nós temos, nós não somos contra as reuniões. Eu acho que é saudável, sim, mas desde que seja em graça e desde que não seja no modelo do sistema. Reúna-se na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na vizinhança, na praça. Ah, tem uma praça ali que tem uma cobertura ali. Se reúne ali com os irmãos, estudem a graça. Nós incentivamos muito isso. Então, amados, não somos contra reuniões. Somos contra o modelo templário do sistema, onde eles dizem que Deus se manifesta ali. Que ali é um lugar sagrado. Gente, quantas vezes eu ouvi isso? Aqui é o local sagrado. Inclusive, vocês devem se lembrar, né? Quando as pessoas entram no sistema religioso, em alguns, né? A pessoa é levada a se ajoelhar e orar antes, né? Por quê? Porque há aquela reverência ao templo. Entende? Então ela entra e aquela reverência se ajoelha a hora antes de se sentar
no banco. Por quê? Porque é um lugar santo, na visão do sistema, né? É um lugar sagrado. Perceberam? Não tem isso de lugar sagrado. Lugar sagrado é aqui, ó, no meu coração, no seu, no nosso. Percebeu? Nós somos a igreja. Reunidos fisicamente ou não, somos a igreja. Reunidos virtualmente, somos a igreja. No sentido geral de igreja, como eu falei no início, né? No sentido universal de todos os eleitos, somos a igreja. Nós somos a igreja. Então veja, estar reunido fisicamente em um lugar é uma forma de comunhão? Sim, claro que é. Mas não é a única. Entende? Então você pode estar junto em comunhão ali, mas você pode estar em comunhão virtual, tendo comunhão, por exemplo, de pensamento. O pensamento é uma das comunhões que nós podemos ter. Ou seja, é estarmos juntos numa única forma de pensar e de sentir. Veja, a nossa congregação aqui aos domingos ela é virtual, mas nós não estamos em um único pensamento. Pelo menos a maioria de nós, né? É claro que sempre há um ou outro que assiste aí por curiosidade e tal, mas a maioria de nós que está agora online ou quem vê pela gravação está nessa forma de pensar. E tem o mesmo sentimento em relação a Jesus, em relação ao reino de Deus, não é verdade? E isso é um tipo de comunhão. Então observe aqui, ó, Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, aqui Paulo, na verdade, está colocando uma condicional, aparentemente, mas, na verdade, ele está afirmando, né? Olha, há encorajamento entre vocês, em Cristo, né? Ou seja, vocês se encorajam uns aos outros. Então há consolo de amor, vocês se consolam. Há comunhão do Espírito, claro que há, né? Porque o Espírito habita em todos. Há afeição e compaixão entre vocês. 2. Aí Paulo fala: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Perceberam? O Paulo está dizendo, olha, vocês aí se encorajam, vocês têm amor uns pelos outros, vocês se consolam, mas além disso, vocês têm que ter um único modo de pensar. Perceberam? É claro que Paulo está se referindo à doutrina. Ou seja, não adianta ter amor, encorajamento, aquela coisa toda numa congregação, havendo pensamentos distintos. Ah, eu creio dessa maneira, eu creio da outra maneira. A igreja dos Coríntios era assim, inclusive, né? Havia muita divisão. Ah, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de fulano, eu acredito nesta doutrina, ah, eu acredito em outra, ah, eu sigo o apóstolo Paulo. Havia essas divisões ali. Aqui no caso dos filipenses, Paulo está dizendo o seguinte, olha, há em vocês já uma grande comunhão, né? Estavam reunidos ali fisicamente, então há uma grande comunhão, há encorajamento, há amor, eu sei que há, mas tem que haver o mesmo modo de pensar, tem que ser uma só mente. Então, gente, isso é comunhão. Eu e vocês, nós que estamos juntos em graça, abençoada Juliana, todos nós, temos comunhão de mente. Estamos em um só espírito. Temos o mesmo sentimento em relação à graça. Isso é comunhão. Tá? 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. É o que eu acabei de falar, havia muitas dessas divisões. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Então a igreja tem que ter essa disponibilidade. Ela tem que estar reunida, amado, principalmente em pensamento. Não adianta muito haver uma congregação física se não há o mesmo pensamento, pelo menos em relação à doutrina, ao evangelho. Tem que haver. E veja, não precisamos estar fisicamente próximos para termos este tipo de comunhão. Não necessariamente. Entende? Então, existem conceitos de comunhão. Às vezes você está distante fisicamente, mas você tem comunhão de amor com seu irmão. Você é usado por Deus para ajudar o seu irmão, mesmo à distância. Isso acontece muito. Entende? Isso é comunhão. Comunhão é isso, é você estar junto fisicamente, sim, mas também é você ter a mesma forma de pensar, é você ter amor uns pelos outros. Você não precisa estar fisicamente
necessariamente, né, fisicamente junto para ter esse tipo de comunhão. Por quê? Porque mesmo distantes fisicamente, em espírito nós estamos sempre juntos, gente. Então veja, eu estou falando para vocês que eu sei, que é difícil, muitas das vezes, você estar sozinho em graça. Mas, amado, veja, é um preço a se pagar para viver na verdade. Se há possibilidade de se reunir em graça, ótimo, não somos contra. Mas veja, se você está sozinho em graça, é um preço que você vai pagar para não estar submetido ao sistema, para não estar envolvido com o lamaçal do engano do sistema religioso, ou do ateísmo, ou do que quer que seja que não seja evangelho. Entende? Porque esse momento da graça é um momento ainda que a graça, vamos dizer assim, está engatinhando. Entende? Em termos de alcance que eu estou dizendo, tá? Eu não estou falando de maturidade, de conhecimento, não. Eu estou falando de alcance. Então, em termos de alcance, a graça ainda está nos guetos. A graça ainda é aquele grupinho aqui, aquele outro ali. Então, realmente, hoje em dia, nós estamos agora em fevereiro de 2024, né? O momento em que estamos ao vivo e gravando esse estudo. Tá? Nesse momento, ainda é um momento de defasagem, vamos dizer assim, em relação à presença física da graça. Né? Porque ainda, como eu falei, são pequenos grupos, né? Ainda os ministérios são relativamente pequenos, né? Em relação ao sistema, ao tamanho do sistema religioso, seja ele católico ou protestante. Se você comparar o alcance da graça, gente, é mínimo, é microscópico. Então é claro que vai haver isso nesse momento. Eu creio que no futuro, talvez a nossa geração não veja isso, né? Mas eu creio que no futuro haverá mais possibilidades de reuniões em graça. Haverá, com certeza, mais casas abertas, mais espaços, mais garagens, mais praças, mais escolas, trabalhos, com pessoas falando da graça ali. Haverá, com certeza, no futuro muito mais. Só que esse é um momento em que a graça está começando a alcançar as pessoas aos poucos. Então, algumas pessoas às vezes nos escrevem, né, irmão Cristiano, está difícil, pô, estou distante, queria estar reunido. Eu entendo que é difícil, amado, mas repito, é um preço a se pagar por conhecer a verdade. Então, muitas das vezes você está sozinho no seu bairro, até na sua cidade, mas louve a Deus por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, porque Deus te permitiu ser o primeiro no seu bairro. De repente, até na sua cidade. Entende? Isso é uma glória, é uma bênção. Agora, há um preço a se pagar, porque a maioria das pessoas ou não creem em nada, ou estão em diversas outras religiões, inclusive religião católica e protestante. Então, muitas das vezes, você vai se ver sozinho nesse momento. Entende? Mas veja, se existe no seu coração um desprendimento para mudar isso, abra sua casa, se for possível, tá? Abra sua casa, convide alguém para estudar com você, ou no seu trabalho, ou na sua escola. Comece um movimento aí. Nós aconselhamos as pessoas a saírem do sistema, porque o sistema não é evangelho. Então, nesse caso específico, cabe sim a pessoa deixar a congregação. Entende? E somos a favor que as pessoas estejam juntas. Mas, na impossibilidade, amado, tem a internet para estar junto virtualmente. É o que nós propomos aqui. Entende? Mais uma vez eu digo por quê? Porque estamos distantes fisicamente, mas em espírito estamos juntos. Observe o que Paulo fala, que é muito interessante. Colossenses 2,5. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito. Perceberam? E olha que Paulo sequer sonhou com a internet ou com qualquer tipo de tecnologia assim. A única comunicação deles era cartas, epístolas. Mas veja o que Paulo falou. Olha, eu estou distante, eu estou mandando uma carta, mas em espírito eu estou aí com vocês. Amados, é esse conceito que nós vivemos aqui. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Que coisa linda, né? Amados, em espírito estamos juntos. Você recebe essa palavra? Estamos juntos para sempre. Tá? Então, eu fiz questão de afirmar tudo isso
Para responder a essas muitas questões que recebemos sobre isso, não somos contra a reunião física, né? Se houver a possibilidade, desde que seja uma reunião verdadeiramente em graça, nós apoiamos e incentivamos. Mas, independentemente disso, nós é que somos a igreja e já temos a verdadeira, a principal comunhão. Vamos ver que comunhão é essa? Primeiro vamos ver Jesus orando a respeito dessa comunhão. É uma oração profética, mais uma, né? Jesus, ele orou, por exemplo, profeticamente a oração do Pai Nosso. Ele ensinou, né, essa oração do Pai Nosso, que era uma oração profética e que já se cumpriu totalmente. Essa oração que Jesus fez também já. Vamos ver profeticamente aqui? João 17, do 20 ao 23. A minha oração não é apenas por eles. Eles, aqui no caso, eram os discípulos de Jesus. Tá? O contexto histórico aqui é Jesus, ainda Jesus de Nazaré. Tá? A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim. Olha só. Ou seja, por aqueles que viriam no futuro a ouvir a mensagem. Por meio da mensagem deles. 21. Vejam só. Para que todos sejam um. Então, isso aqui é uma oração profética de Jesus. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso já se cumpriu, tá, gente? Estamos lendo aqui apenas didaticamente para entender a profecia aqui. 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Olha só o que Jesus está orando aqui pedindo. Como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade. Amados, os filhos de Deus foram levados à plena unidade por meio de Jesus, da sua morte e ressurreição. Que coisa linda, né? Então, viu a oração de Jesus? Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Olha a oração de Jesus, amados. Isso se cumpriu na cruz. Perceberam? Na cruz, todos fomos unidos. Essa é a verdadeira comunhão, a verdadeira união espiritual em Cristo. Efésios 1, do 3 ao 10. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, veja bem, já abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Que coisa linda, né? 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Perceba, você foi chamado a ser igreja e a ter comunhão com Cristo e com a igreja toda, né? Desde antes da fundação do mundo. Isso foi preordenado por Deus, meu irmão. Ele nos predestinou, nos elegeu para isso. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Veja, quer entender a predestinação? Irmão Cristiano, estou começando agora em graça, eu não entendo muito bem desse assunto. Vou deixar na descrição do vídeo 2 links, tá? Na gravação pelo YouTube. É uma trilogia, o primeiro link, sobre eleição e predestinação. São 3 estudos seguidos sobre o assunto. Essa trilogia vai te dar uma boa base sobre o assunto. E aí, se você quiser se aprofundar mais, vou deixar um segundo link dos estudos completos de eleição e predestinação, tá? Vai estar na descrição do vídeo no YouTube. Versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente, no caso no grego é gratuitamente, por meio do amado. Que coisa linda, né? Você foi eleito para ser filho e, olha só, e para ser louvor da graça do Senhor. Graça esta que nós recebemos gratuitamente, graciosamente, por meio do amado, que é Jesus. 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão das transgressões, dos pecados, né? De acordo com as riquezas da sua graça. 8. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo entendimento. Que maravilha. 9.
ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Olha só, que propósito é esse que ele começou lá antes da fundação do mundo? Olha só que propósito foi esse. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. O que é convergir? Convergir é estar junto, é estar reunido. Então, olha o propósito de Deus. Convergir em Cristo todas as coisas. Entende? Judeus, não judeus, ou seja, os chamados gentios, né? Tudo isso foi unido. Toda a criação, os eleitos de Deus, foram unidos para sempre. Foram convergidos, ou seja, reunidos em Cristo. Esta é a verdadeira comunhão, que já foi estabelecida. Então o Senhor começou o seu propósito. Antes da fundação do mundo, ele elegeu os seus filhos, como acabamos de ler, e predestinou os seus eleitos. E qual era o propósito dele? Tanto para judeus quanto para gentios. Antes, eles achavam que era apenas para os judeus, né? Mas, na verdade, não há para Deus essa divisão, né? Porque essa é uma divisão carnal e Deus não nos conhece segundo a carne. Então, qual era o propósito dele? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Gente, a plenitude dos tempos foi na cruz. Por isso que eu afirmo, tudo foi feito lá na cruz em relação a essa união. Ô irmão Cristiano, mas a plenitude dos tempos não foi a vinda de Cristo? No ano 70, segunda vinda, a vinda do reino? Não, ali foi o fim dos tempos. A plenitude foi a manifestação de Jesus em carne, né? Quando Jesus nasceu em carne nesse mundo, ali começou a plenitude dos tempos e chegou ao máximo na cruz, onde tudo foi consumado, tudo em relação à questão da redenção, né? Em relação ao cumprimento da lei, etc. Tá? E no ano 70, então, se concluiu toda a obra de Deus. E a vida eterna se manifestou, e o reino veio, e o juízo veio, e tudo foi consumado. Então, na plenitude dos tempos, todos os filhos de Deus foram reunidos em Cristo. Perceberam que essa é a verdadeira comunhão? Então, amado irmão, amada irmã, independentemente de você estar reunido fisicamente ou não, você está em comunhão. Você não precisa comer e beber, como alguns dizem, né? Que fazem essa cerimônia de comer e beber, que eles chamam de ceia do Senhor, mas não é ceia do Senhor, não é Santa Ceia, não existe isso. Sabe, essa cerimônia que eles fazem de pegar um pedacinho de pão, um pouquinho de suco ou de vinho e beber, isso nem existe na Bíblia. O que existiu na Bíblia foi a última Páscoa que Jesus fez e que os coríntios, por exemplo, imitavam, né? Os coríntios faziam aquela festa de comer e beber, onde inclusive havia muita carnalidade ali, né? Então os coríntios faziam aquela festa, muitos ficavam até bêbados, havia ali toda aquela carnalidade, e no meio daquilo ali eles se lembravam da última Páscoa, que eles nem deveriam fazer. Mas essa coisa, vamos pegar aqui um pedacinho de pão, pão da padaria ali, né, e um pouquinho de suco e bebe, eu estou em comunhão com Deus. Essa cerimônia sequer existe na Bíblia. Não tem isso aí na Bíblia. Comer um pedacinho de pão, beber um pouquinho de suco. Não, Jesus não fez isso. Ele fez a Páscoa, e na Páscoa, simbolizando a sua morte, ele partiu o pão, que era o pão da Páscoa ali. E ele bebeu o vinho junto com os seus discípulos na última Páscoa, simbolizando o seu sangue que seria derramado. Perceberam? Bom, claro que não dá para eu me aprofundar muito, mas nós temos em nosso canal estudo sobre Santa Ceia, tá? E também nosso livro Respostas em Graça, que vocês podem ler gratuitamente, tá? A versão digital do livro pode ser lida gratuitamente, também tem uma boa explicação sobre essa questão de ceia ali, tá? Ou você assiste ao vídeo, ou então leia o livro Respostas em Graça. Porque veja, repito, essa Santa Ceia que o pessoal faz aí não existe na Bíblia. Tá? Existiu a última Páscoa, onde Jesus simbolizou tudo o que ele faria ali na cruz, e existiu dentre os coríntios aquela distorção que havia ali. Né? Uma festa para comer e beber, onde muitos comiam muito e ficavam bêbados, outros sequer comiam, e naquele meio ali,
de maneira totalmente equivocada, eles faziam a última Páscoa que Jesus fez, o que era um absurdo. Quer entender melhor? Leia o nosso livro Respostas em Graça ou assista ao nosso estudo que está em nosso canal no YouTube sobre esse assunto. Então veja, comunhão não é comer e beber na igreja. Entende? Comunhão não é necessariamente estar junto fisicamente. É também. Mas como vimos, existe comunhão de pensamento, comunhão de sentimento. E agora, em nossos tempos, devido à tecnologia, comunhão virtual. Tudo isso é comunhão. Mas a verdadeira, a principal, foi estabelecida na cruz, meu irmão, minha irmã. Então você está em comunhão sempre com Deus e com a igreja. Entende? Nós estamos sempre em comunhão. Por quê? Porque estamos unidos a Cristo. A palavra diz, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O Espírito dele habita em nós, por isso temos comunhão com Deus sempre e também temos comunhão uns com os outros sempre, mesmo à distância, porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você que mora em Portugal, em você que mora em África, em você que mora longe aqui da minha cidade. É o mesmo Espírito que nos une. Então a distância geográfica, a distância física, não tem significado algum para a verdadeira comunhão. Entende? Porque na cruz, todos nós fomos reunidos, fomos convergidos em Cristo. E o Espírito Santo é que mantém a nossa comunhão. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, é a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. A comunhão é do Espírito Santo. A verdadeira comunhão foi estabelecida na cruz. Todos fomos convergidos, reunidos no Calvário. Percebe? Porque todos nós morremos ali. Do ponto de vista da carne que eu falo, né? Uma vez que a carne de Jesus morreu, ele matou a carne de todos os filhos de Deus de todos os tempos. Perceberam? Então todos foram reunidos no Senhor, convergidos nele. E a verdadeira comunhão é a presença do Espírito Santo em nós que nos torna um. Essa é a verdadeira comunhão. Perceberam? Eu quero encerrar com Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego. Perceberam? Para Deus não tem essa divisão. Não há escravo nem livre. Nem homem, nem mulher. Perceberam, gente? Deus não enxerga ninguém segundo a carne. Para Deus não há homem nem mulher. Não importa se o cara é judeu ou é grego, ou gentil, no caso. Esse conceito, inclusive, caiu por terra, né? E no caso, escravo e livre, que naquela época havia, né? Escravos ainda e pessoas livres. Infelizmente, havia, fazia parte do contexto histórico ali, né? Só que Deus enxergava todos iguais. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira comunhão. Perceberam? Que o próprio Senhor estabeleceu para nós. Nós estamos unidos em Cristo para sempre. Então estamos sempre, amados, em comunhão. Se estamos juntos fisicamente, ótimo, é maravilhoso. Claro, desde que estejamos em graça, né? É muito bom. Mas independentemente disso, nós já temos a verdadeira comunhão e todos nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. Louvado seja o Criador de todas as coisas por essa bênção maravilhosa. Amém.